Nas aulas anteriores, nós vimos como trabalhar com a estrutura de dados vetor. Nesta aula, nós vamos aprender agora como trabalhar com a estrutura matriz, também conhecida como array bidimensional. Eu sou o professor Wagner Gaspar e você está na aula 84 do nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Seja muito bem-vindo ao canal Programe Seu Futuro. Nas aulas anteriores, nós aprendemos então como trabalhar com a estrutura de dados vetor. E aí, como eu tenho representado aqui na linha 5, uma estrutura do tipo vetor pode ser representada como uma linha ou uma coluna. Normalmente é representado como uma linha, como nós temos aqui. Então aqui eu tenho um exemplo de um vetor com 6 elementos. E aí nós temos então o elemento do índice ou da posição 0, da posição 1, da posição 2. Nós vimos então que em um vetor, todo elemento se encontra na posição de índice 0. Consequentemente, o último elemento está na posição tamanho do vetor menos 1. Ou seja, se esse vetor tem tamanho 6, o índice desse último elemento é 5. Nós também vimos que uma estrutura do tipo vetor também pode ser chamada de array unidimensional. E aí, por que unidimensional? Porque, percebe, ele tem uma única dimensão. Ele pode ser representado como uma linha ou como uma coluna. Esse unidimensional, que significa apenas uma dimensão, nós precisamos de apenas um índice para acessar cada elemento do nosso vetor. E aí, antes de passar para a matriz, eu deixo aqui um alerta. Se você ficou com qualquer dúvida sobre a estrutura de dados vetor, volte, reveja as aulas anteriores, porque matriz é um grau a mais ou um grau mais complexo que vetor, e já já você vai entender o porquê. Então, qualquer dúvida sobre vetor, volte, reveja as aulas e, permanecendo uma dúvida, poste a sua dúvida nos comentários, que eu estou aqui para ajudar, para esclarecer, ok? Então, só prossiga se você já entendeu realmente como trabalhar com vetor. Vamos então para as matrizes. Assim como os vetores, a matriz também pode ser chamada de array, só que agora um array bidimensional. E aí, por que bidimensional? Esse bi aqui vem de 2, ou seja, enquanto um vetor pode ser representado como uma linha ou como uma coluna, uma matriz possui as duas dimensões, ou seja, vamos avaliar o exemplo que eu coloquei aqui. Perceba, uma matriz ela possui tanto linhas quanto colunas. Então perceba, eu tenho a linha 0 com 4 elementos, a linha 1 com mais 4 elementos, a linha 2, a linha 3, a linha 4 e a linha 5. Este aqui é apenas um exemplo. Eu posso ter aí N linhas na minha matriz. Só que eu também tenho agora colunas. Então eu tenho aqui a coluna de índice 0, que é a primeira coluna, a coluna de índice 1, que é a segunda coluna, a coluna de índice 2, que é a terceira coluna, e a coluna de índice 3, que é a nossa quarta coluna. Então, por isso, array bidimensional. E por isso, um grau, por isso que eu disse aqui um grau mais complexo do que o vetor. Se o vetor, que é unidimensional, tem apenas uma dimensão, a gente precisa de apenas um índice. Para as matrizes, que são bidimensionais, nós temos ou nós precisamos de 2 índices. Um índice para a linha e um índice para a coluna. Este exemplo que eu tenho aqui, nós dizemos que é uma matriz 6 por 4. Por que 6 por 4? Porque nós temos 6 linhas com 4 colunas. Então, o primeiro número aqui, ou esse primeiro elemento, significa ou representa o número de linhas, enquanto o nosso segundo número representa o número de colunas. E aí vale o mesmo que nós vimos para vetores. Se a minha matriz tem 6 linhas, o primeiro índice válido é o índice 0.
Então eu tenho linhas do índice 0 até o índice 5. Quantidade de linhas menos 1. E o mesmo vale para as colunas. Se eu tenho 4 colunas, então a minha primeira coluna está no índice 0 e a minha última coluna está na quantidade de colunas menos 1, que é o índice 3, para este exemplo aqui. Também nós vimos que um vetor é chamado de estrutura de dados homogênea. Por que homogênea? E aí eu até fiz um paralelo com o conhecimento lá da disciplina de química, numa mistura de elementos, uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Na mistura homogênea, os elementos se misturam, nós não conseguimos distinguir um do outro, por exemplo, uma mistura de água e sal ou água e açúcar. E na mistura heterogênea, os elementos não se misturam, por exemplo, água e areia ou água e óleo. Então, visualmente, nós conseguimos distinguir a água do óleo. Então, um vetor é uma estrutura homogênea, significa que é uma estrutura igual. O que isso significa? Significa que, uma vez que eu criei um vetor, por exemplo, para números inteiros, que é o que eu tenho aqui, eu só consigo colocar nesse vetor números inteiros. Ah, mas agora eu quero guardar caracteres. Então, você precisa criar outro vetor para caracteres. As matrizes também são estruturas de dados homogêneas. E aí, novamente, se eu crio uma matriz para guardar números inteiros, essa matriz só consegue guardar números inteiros, ok? Ah, mas agora eu quero guardar valores em reais, dinheiro, que são números reais. Então, você precisa criar outra matriz para guardar números reais. Ah, eu quero agora uma matriz para caracteres. Então, você precisa criar outra matriz para caracteres. Não é possível misturar elementos, ok? Em uma mesma matriz, colocar números inteiros, números reais e caracteres. Agora, visto essa introdução, essa parte teórica, vamos então para a parte prática. Como que nós criamos uma matriz? Lembra como que nós criamos um vetor? Ou ainda, lembra como nós criamos uma variável? Vamos recordar esses conceitos porque são conceitos fundamentais que você vai usar ao longo de toda a sua vida como programador. Então, para criar uma variável, eu preciso dizer o tipo, por exemplo, caractere. Eu preciso dar um identificador para essa variável, ou seja, um nome, por exemplo, sexo. Criei a minha variável que vai guardar um caractere. Essa variável se chama ou possui o identificador sexo. Agora, se eu quero criar um vetor para guardar notas, as notas dos estudantes em uma prova, segue o mesmo padrão. Eu preciso dizer o tipo, como eu vou guardar notas, então, tipo real. Eu preciso dar um nome ou um identificador para esse meu vetor, por exemplo, notas. Só que, como nós vimos, essa variável notas, eu quero que ela seja do tipo conjunto. Eu quero que ela armazene um conjunto de notas. Então, com um par de colchetes, eu preciso dizer quantas notas eu quero que essa variável armazene. Neste caso aqui, eu tenho então um vetor, um conjunto, para 10 notas. E uma matriz? Se eu quiser, por exemplo, uma matriz de números inteiros, segue o mesmo padrão. Eu preciso dizer o tipo inteiro. Eu preciso dar um nome, um identificador para essa minha matriz, por exemplo, mate. Só que eu quero que essa minha variável seja do tipo conjunto, com linhas e colunas. Eu quero que ela armazene um conjunto de dados. Bom, se para um vetor, que é uma estrutura de dados unidimensional, eu preciso informar apenas a quantidade de elementos, a matriz ela é uma estrutura bidimensional. Então, eu vou precisar informar 2 parâmetros. O primeiro parâmetro, a quantidade de linhas. Por exemplo, eu quero uma matriz com 2 linhas. E o segundo parâmetro, a quantidade de colunas. Por exemplo, eu quero uma matriz com 3 colunas. E aí, qual a capacidade desse meu conjunto? É a quantidade de linhas vezes a quantidade de colunas.
Se eu tenho duas linhas e cada linha possui 3 colunas, ou seja, cada linha possui 3 elementos, 2 vezes 3, 6. Eu tenho então aqui um conjunto, uma matriz ou um array bidimensional com capacidade para 6 elementos. Como que nós podemos fornecer um conjunto de elementos aqui para essa nossa matriz? Da mesma forma como nós fizemos com vetores, mas aqui tem um pequeno detalhe. Eu vou fazer então uma atribuição e entre um par de chaves eu vou colocar então um conjunto de elementos. Porém, tem um detalhe aqui extremamente importante. Quando nós fazemos a atribuição do vetor, nós fazemos dessa forma. Igual para fazer a atribuição, e aí entre um par de chaves nós colocamos então um conjunto de elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perceba, eu acabei de fornecer um conjunto de elementos para o meu vetor notas. Se eu tentar fazer isso aqui, nós teremos um problema. Perceba, 2 vezes 3, 6. Nós teremos um conjunto aqui com 6 elementos, certo? Então, eu vou colocar aqui 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que aí perceba que ele está ficando sublinhado em vermelho. Então, se eu passo o mouse aqui, ele vai exibir uma mensagem para a gente. Olha a última linha. Contexto, inicialização array, deu uma exceção, exception. E aí, por que ele deu uma exceção? Isso aqui funciona no nosso vetor porque, como eu já mencionei, o vetor pode ser entendido como uma linha ou uma coluna. Ele tem apenas uma dimensão. Na matriz, nós temos 2 dimensões. Então, para este exemplo aqui, eu tenho 2 linhas e 3 colunas. E aí eu preciso identificar quem são as minhas linhas, quem é a primeira linha e quem é a segunda linha. Ele não consegue fazer isso sozinho. Então, perceba, eu tenho 2 linhas. Eu vou ter 2 linhas de 3 colunas cada. Eu preciso indicar quem são as minhas linhas. Então, por exemplo, a primeira linha começa aqui no início, então eu vou abrir mais uma chave, um elemento, 2 elementos, 3 elementos. A minha primeira linha termina aqui. Então, vírgula, agora inicia a nossa segunda linha. 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos. Eu vou fechar a chave aqui. Então, perceba que agora aquele sublinhado vermelho que nós tínhamos sumiu, porque agora eu forneci entre o par de chaves um conjunto de elementos e nesse conjunto eu disse quem é cada linha. Aqui eu tenho a primeira linha e aqui eu tenho a segunda linha. Perceba que mantém o padrão que nós temos aqui. Cada elemento é separado com uma vírgula e cada linha, perceba que aqui eu tenho uma linha que terminou aqui. Então, cada linha também é separado com uma vírgula. Se eu tivesse 3 linhas, eu iria colocar aqui mais uma vírgula, iria abrir mais um par de chaves e aqui dentro eu iria colocar, então, essa nossa terceira linha. Ok? Bom, visto isso, agora que nós temos a nossa matriz preenchida, eu quero, então, imprimir essa matriz na tela para ver se está funcionando certinho. Como que eu faço isso? O vetor tem uma dimensão, então eu preciso apenas de um para imprimir esse elemento. Na matriz, nós temos linhas e colunas, então nós vamos precisar de 2 paras para percorrer essa estrutura. Então eu vou criar aqui 2 variáveis, L de linha e um C de coluna. Então são essas 2 variáveis contadoras que nós vamos utilizar para percorrer a nossa estrutura. Então eu vou colocar aqui para linha começando em 0, linha vai até menor que quanto? Quantas linhas tem a minha matriz? Tem 2 linhas, então vai até menor que 2, porque o índice da nossa última linha é 1. E o incremento é de 1 em 1. Vou colocar aqui um par de chaves, porém, perceba, esse nosso L ele vai gerar os índices para as linhas, linha 0 e linha 1. Agora eu preciso gerar os índices das colunas. Então eu vou ter aqui outro para com C
começando em 0, C indo até menor que a quantidade de colunas. Quantas colunas eu tenho? 3. Então, menor que 3. Com C incrementando de 1 em 1. Novamente eu vou abrir um par de chaves. Aí vamos prestar muita atenção no que nós temos aqui. Olha o que vai acontecer. Eu tenho um para dentro do outro. Nossa, isso é possível? Sim. Eu posso ter um C dentro de outro C. Eu posso ter um enquanto dentro de outro enquanto. Eu posso ter um para dentro de outro para. Assim como dentro deste para eu poderia ter outro para. É o problema que eu estou resolvendo que vai dizer se eu preciso ou não dessas estruturas encadeadas, uma dentro da outra. Aí vamos parar para analisar o que vai acontecer aqui. Perceba, o meu L, quando o meu L for 0, perceba que este para está dentro desse aqui. Então, quando o meu L for 0, o meu C começa com 0, chegou aqui, terminou esse para, o C vai ser incrementado, então ele vai para 1. 1 é menor do que 3, verdadeiro. Vai fazer o que está aqui dentro, chegou aqui, vai ser incrementado para 2. 2 é menor do que 3, verdadeiro. Vai fazer o que está aqui dentro, chegou aqui, vai ser incrementado para 3. 3 é menor do que 3, falso. Terminou esse para, aí ele vai chegar aqui. Chegou aqui, aí que o nosso L vai ser incrementado para 1. Então perceba, eu estou fixando o meu valor de L para percorrer as minhas colunas. Vamos colocar aqui a impressão, que aí vai ficar mais fácil para entender. Escreva o que eu quero imprimir na tela, o elemento da minha matriz, só que a minha matriz é um array bidimensional, ou seja, eu tenho linha e coluna. Então, eu preciso dizer o índice da linha e da coluna. Eu quero imprimir o elemento de qual linha? Da linha L. E de qual coluna? Da minha coluna C. E aí, novamente, perceba o meu L. Quando o meu L for 0, eu vou estar na linha 0. O meu C vai variar de 0 até 2. Então, eu vou pegar a posição 0, 0, depois 0, 1 e depois 0, 2. Então, perceba que eu estou percorrendo a linha 0. Linha 0, coluna 0. Linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2. Terminou este para aqui, chegou aqui. Aí o meu L vai para 1. 1 é menor do que 2, verdadeiro. O meu C vai começar em 0 de novo. Então agora eu vou percorrer a linha de índice 1. Linha 1, coluna 0. Linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2. Porém, se eu fizer isso aqui, nós já vamos ter a nossa matriz impressa, porém vai ter um problema. Olha o que vai acontecer. Eu vou executar o meu código e aí nós temos um erro aqui. É bom para a gente ir se habituando, se acostumando com estes erros. Olha o que ele está dizendo aqui. Erro na compilação. O local aqui onde o meu programa está. Tipos incompatíveis. Então perceba que nem sempre a mensagem vai estar em português. Por que tipos incompatíveis? Ele está dizendo aqui que ele não consegue converter inteiros para double. Double é um tipo de número real com uma dupla precisão que existe aí na grande maioria das linguagens de programação. Só que nós não aprendemos com esse nome double, nós aprendemos com o nome real. E aí ele está dizendo que ele não consegue converter de inteiro para real. Mas por que converter de inteiro para real? Perceba, o meu vetor aqui eu disse que é do tipo real. Porém, todo o conjunto de elementos que eu forneci é inteiro. Então tem 3 formas da gente resolver isso. Primeiro, perceba que a gente não está usando o vetor para nada, eu apenas utilizei ele como exemplo. Então, se eu quiser, eu posso comentar essa linha. Eu não quero comentar. A segunda forma é transformar todos esses números para números reais. Como que eu faço isso? Ponto zero, por exemplo, em cada um deles. Mas eu não quero fazer isso, que vai demorar, vou gastar muito tempo. Então, vamos trocar o tipo de real para inteiro. E aí pronto, perceba que o sublinhado amarelo sumiu. Vamos tentar executar o nosso programa novamente.
Pronto, nós não tivemos mais aquele erro de compilação. Então é bom você ir se habituando com essas mensagens. Sempre que aparecer uma mensagem desse tipo que você não conseguir entender o que está dizendo aquela mensagem, você pode copiar ou digitar aquela mensagem no Google, ou então jogar no Google Tradutor, tentar traduzir aquela mensagem. Provavelmente alguém já teve esse problema e você com certeza vai conseguir encontrar uma solução no Google, na internet, para isso. Porém, é fundamental que você entenda o que a mensagem está dizendo, ok? Perceba que nós tivemos aqui a nossa matriz, só que isso aqui não está muito parecido com uma matriz, concorda? 45, 86, 95, perceba que é o que nós temos aqui. 45, 86, 95. Mas por que está tudo grudado desse jeito? Porque eu não coloquei nenhum espaço aqui, perceba? Eu simplesmente imprimi o número na tela. Vamos colocar um espaço aqui então? Eu vou colocar aspa dupla e após cada número eu quero uma vírgula e um espaço. Porém, não esqueça que eu estou juntando elementos aqui. Eu estou juntando um número que virá do nosso conjunto com uma informação de texto. Então, esses elementos precisam ser separados com uma vírgula, ok? Então, se eu rodar o meu programa agora, nós já teremos uma melhoria considerável. Perceba, eu tenho agora os nossos elementos aqui. Só que isso aqui está mais parecido com um vetor, concorda? Então, olha o que eu posso fazer. Eu vou retirar essa vírgula, eu não quero a vírgula. E aí, o que é interessante? Já que a nossa matriz é bidimensional, com linhas e colunas, o interessante é que ao final de cada linha, eu saltasse uma linha, para a gente ter aí a visualização de linhas e colunas, concorda? Então, eu estou aqui, eu disse que eu estou fixando a linha, certo? Linha 0, coluna 0, depois linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2. Terminou as colunas. Chegou aqui, aí que o meu L vai ser incrementado para 1. Opa, eu vou começar uma nova linha, certo? Então aqui, quando eu terminar de imprimir a minha linha, eu vou saltar uma linha. Escreva, e aí eu quero aqui apenas saltar uma linha. Pronto. Ao fazer isso aqui, perceba que agora nós teremos linha e coluna. Perceba, linha 0, coluna 1, coluna 2. Linha 1, coluna 0, coluna 1, coluna 2. E se eu quiser aumentar a minha matriz, por exemplo, fazer uma matriz 3×3, eu vou dizer que ela tem 3 linhas. Eu preciso agora acrescentar um novo conjunto de elementos aqui. Então, mais 1, mais 2, mais 3. Temos agora uma matriz 3×3, 3 vezes 3, 9. E eu preciso alterar o meu 2 aqui para 3. Só isso. E aí nós teremos agora uma matriz 3×3. Temos aqui linha 0, linha 1, linha 2, coluna 0, coluna 1, coluna 2. Se ficou qualquer dúvida, aqui na resolução desse exercício, posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E já sabe, né? Deixa seu like nessa aula, isso é muito importante para ajudar o canal. E se inscreva se você ainda não é inscrito. Na próxima aula nós veremos como fazer a leitura de uma matriz a partir do teclado. Nos vemos lá!